a fala do Antônio Braga, que é uma jovem liderança, está no programa Jovem Lideranças Médicas. Braga é professor da UFRJ e da UF e vai nos falar sobre esse tema pandemia-sindemia, né? Uma coisa ou outra, ou diríamos uma coisa sobreposta à outra, né? Covid-19, pandemia ou sindemia. Antônio Braga, professor de obstetrícia, doutor, pós-doutor, livre-docente, mas ainda assim no programa Jovens Lideranças Médicas, quer dizer, é um cidadão, é um profissional, um médico precoce, né? Com todas essas titulações aí. Antônio, a palavra é sua. Eu queria, antes do Antônio falar, agradecer e deixar bem claro, Antônio Braga é membro do programa Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina, especificamente, no caso dele, sob a mentoria do acadêmico Jorge Rezende Filho, e com um sucesso muito grande. Esse programa reúne 40, 50 jovens médicos, sob liderança agora da acadêmica Patrícia Rocco, e a nossa ideia é, na medida do possível, trazer a cada sessão da Academia Nacional de Medicina um dos elementos desse programa para falar também. Eu queria, então, agradecer muito ao Antônio Braga. Quando nós colocamos no WhatsApp dos jovens acadêmicos, alguém quer falar sobre isso? Ele, 30 segundos depois, respondeu, e mostrando também a importância da comunicação. Muito bem, obrigado por estar aqui, Braga. Obrigado. Muito obrigado, que as minhas primeiras palavras sejam para agradecer a confiança do nosso presidente, professor Rubens Belfort, e do professor acadêmico Paulo Bustos, me permitir estar nessa sessão, saudar a todas as senhoras e senhores acadêmicos, em especial o professor Pedro Novelino, ex-presidente, sempre presidente da Academia Nacional de Medicina, meu tutor, professor Jorge Rezende Filho, e todos os colegas do programa Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina. E está com vocês hoje nessa sessão de implicações da Covid-19 em questões da saúde pública. É uma grande honra, e eu relato que eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, mas devo mencionar que, nesse momento, sou o diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde do Brasil. Nesse dia 15 de abril, é uma honra estar aqui com vocês para falar dos aspectos de saúde pública e as implicações do Covid-19. Nesse mesmo dia 15 de abril de 1912, afundava o RMS Titanic. 1.500 mortos, professor Paulo Bustos. Alguns poderão achar que esses 1.500 mortos morreram porque o RMS Titanic se chocou com um iceberg. Outros poderão ver que a velocidade que o navio seguia não era apropriada, havia uma ganância dos investidores de chegar mais rápido nos Estados Unidos, não se observaram protocolos de segurança, haviam menos botes e coletes salva-vidas do que a tripulação do Titanic, e esses todos foram fatores que concorreram para a morte dessas pessoas diante dessa tragédia. Aqueles que acham que a tragédia foi apenas o choque com o Titanic, essa apresentação nada lhe será importante. Aos que, porventura, procurarem entender para além do óbvio, convido-os para seguir nessa apresentação. Dia 11 de março de 2020, faz pouco mais de um ano, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo vivia uma pandemia por Covid-19. Pandemia, uma doença que se alastra por todos os continentes e que coloca em risco a saúde das pessoas. E naquele momento ficava evidente o conceito de saúde que emanou da Conferência de Alma-Ata de 1978, que era a saúde não apenas a ausência de doença, mas um conjunto intrincado de bem-estar bio, psico, social, sujeito a determinantes e interferências ligadas à distribuição, controle e equidade nos recursos de saúde. E aqui é importante, e algumas vezes a gente lança a mão de desenhos para conseguir se fazer mais claro. Igualdade é quando você oferece
a todos as mesmas condições para uma determinada atividade. Vejam aqui, nesse primeiro quadrinho, todos estão no mesmo banquinho, mas esse daqui não consegue assistir a partida. Equidade é quando você considera as especificidades individuais e oferece a eles condições para que todos possam participar com a mesma qualidade dessa grande viagem pelo planeta Terra durante a nossa vida humana. Eis que, em 1994, um professor de antropologia médica dos Estados Unidos, Merrill Singer, disse que, para além das pandemias, haviam algumas condições a que ele atribuiu tratar-se de uma sindemia, em que havia uma interação mutuamente agravante entre problemas de saúde em populações, considerando o seu contexto social e econômico. O Lancet, no editorial, tentou analisar isso há alguns anos, retratando a obesidade, a desnutrição, mudanças climáticas como uma grande causa de uma sindemia global. E isso fez com que analisássemos, e essa é a proposta que eu lhes faço, para entender que Covid-19 não é uma pandemia, é uma sindemia, como já dizia um editorial do Lancet de dezembro do ano passado. Entender a Covid-19 como uma pandemia é, acima de tudo, uma iniquidade de percepção. Poderiam me dizer, mas toda doença ela se agrava na presença de outros determinantes sociais negativos ou condições clínicas negativas, e aqui eu trago para vocês que isso não é verdade. Quando você está exposto ao vírus da gripe e ao vírus do resfriado, essas duas infecções elas são não sindêmicas. Uma protege a outra. O indivíduo ele não ficará doente das duas condições e possivelmente não exibirá um quadro mais grave por ter sido exposto a essas duas condições. Diferentemente da Covid-19. Os dados já são fartos em mostrar que os piores desfechos da Covid-19 estão presentes em pessoas que já têm comorbidades clínicas, sociais, econômicas e étnicas. Sabemos que ela afeta de forma singular aqueles com hipertensão, com diabetes, com obesidade, afeta mais negros e pardos, afeta mais pessoas que vivem em condições sociais desfavoráveis. É a Covid-19 um modelo ideal de sindemia. É óbvio que a pedra angular que nós devemos calcar o enfrentamento à Covid-19 está aqui mostrado. Higiene das mãos, isolamento entre as pessoas, uso de máscara e a vacina. Porém, apenas esses elementos representam o iceberg do Titanic. Nós temos que olhar para além do que é essencial e ver aquilo que é sensível no enfrentamento da Covid. É o que eu pretendo lhes mostrar a seguir. Nesse nosso país, que é uma verdadeira terra de contrastes. Brasil e seus Brasis. Aqui eu trago para vocês, eu procurei colher dados diferentes para poder, essencialmente, conseguir adquirir algumas reflexões com vocês. Quando a gente fala de letalidade da Covid no mundo, veja que ela é completamente diferente nos países, mostrando que diversas outras condições, para além da própria patologia, estarão aí envolvidos. E dentro do Brasil, isso é muito claro. Vejam vocês, dados obtidos ontem na plataforma do CIVEP Gripe, mostra que do norte ao nordeste, ao sudeste, sul e centro-oeste, nós temos diferentes taxas de letalidade entre brasileiros e brasileiras admitidos com síndrome respiratória aguda grave em nossos hospitais. Mas aqui há algumas coisas que talvez a gente não tenha oportunidade de verificar com frequência.
Esses são os percentuais de internados em UTI em relação aos hospitalizados por Covid-19. Veja, os hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave, 21% chegaram à UTI no norte, 26% no nordeste, 29% no sudeste. Mas quando nós avaliamos o percentual de óbito entre internados na UTI, veja que ela é de 62% no norte, 48% no nordeste, 39% no sudeste. Mostrando que aqui, possivelmente, os brasileiros e brasileiras estão tendo menos acesso à internação em UTI. E quando consegue, a taxa de letalidade se mostra maior. Nós vamos caminhar nessa narrativa, onde eu mostro para as senhoras e os senhores que os óbitos entre os internados em UTI por Covid-19 no Brasil, de acordo com o registro no CNES, 59% ocorreram em estabelecimentos públicos, estabelecimentos privados, mostrando aqui que há uma questão de performance que tem que ser utilizada não para desqualificar o nosso sistema único de saúde, ao contrário, mas para conseguir trazer a necessidade de uma maior qualificação, e isso passa, sem dúvida nenhuma, pelo financiamento do nosso sistema único de saúde. Mas eu queria fazer uma modelagem diferente, e aí eu utilizei os dados de uma metodologia do IPEA que nos dá o índice de vulnerabilidade social da população. E esse índice são 16 indicadores organizados de uma dimensão daquilo que você tem de infraestrutura urbana, capital humano e dimensão de renda e trabalho. E eu fiz um cruzamento com esses dados, a minha equipe do gabinete do Departamento de Ações Programadas e Estratégias do Ministério, para trazer esses dados originais, pela primeira vez apresentados para as senhoras e para os senhores, onde os senhores podem ver que, quando nós temos vulnerabilidade muito alta, nós temos desertos sanitários. E por que nós temos desertos sanitários? Porque as pessoas precisam se deslocar 145 quilômetros para conseguir um atendimento em UTI. E isso gera uma taxa de letalidade de 45%. Veja, quando nós temos uma vulnerabilidade baixa, a distância em quilômetros da residência até o hospital é de 45% e a letalidade é de 31%. Mostrando, portanto, que para além da vulnerabilidade social, isso se associa aos desertos sanitários, à ausência de estabelecimentos hospitalares que consigam tratar os pacientes acometidos por Covid-19. Falar de Brasil, esse continente, é difícil, então eu queria trazer para algo mais palpável aqui. Peço licença à audiência nacional para falar um pouco do nosso Rio de Janeiro, cidade 40 graus, purgatório da beleza e do caos. E aqui eu trouxe 6 cenários bastante típicos da cidade. Nós vamos falar um pouquinho do Leblon, da Barra da Tijuca, de Marechal Hermes, de Santa Cruz e da Rocinha, que são bairros muito tradicionais da nossa cidade. Aqui, aqueles que não conhecem, esse é o IDH desses diferentes bairros. Então, nós temos Leblon, Barra da Tijuca, Marechal, Santa Cruz e Rocinha, e o IDH é um conjunto de indicadores que consegue avaliar o índice de desenvolvimento humano desses bairros. Vejam vocês que, dentre o percentual de internados em UTI em relação àqueles que foram admitidos por síndrome respiratória aguda grave, no Leblon foram 63%, na Barra, 54%, na Tijuca, 50%, em Marechal, 37%.
Em Santa Cruz, 34%, na Rocinha, 30%. Mas vejam vocês que no Leblon, 28% morreu. Na Barra da Tijuca era 29%. Tijuca, 35%. Marechal, 39%. Santa Cruz, 41%. Na Rocinha, 40%. Então, mostra o contraste apenas pelo CEP dessas pessoas. Queria, caminhando aqui para uma outra narrativa, mostrar um pouco das iniquidades em relação à vacina. Aqui são os países que fizeram as principais vacinas utilizadas no mundo. Veja que há uma correspondência, que quem produz vacina ou tem tecnologia para produzir vacina, vacina mais os seus habitantes. Então, a ciência e tecnologia, se não estiver a serviço da vida, da esperança e da solidariedade, é também um artífice da iniquidade. Porque, conquanto a gente fica olhando para ver quem são os primeiros países que mais vacinam, quase metade da humanidade ainda não tem acesso às vacinas de Covid. Enquanto no nosso país, nesse momento, nós temos recém-aprovada uma regulamentação que permite a compra de vacinas, que oferecerá vacinas àqueles que são privilegiados pelo capital e não respeitando o ordenamento do Programa Nacional de Imunização, que dá primeiro a quem precisa mais, porque tem maior vulnerabilidade. Professor, faltam 2 minutos para o término. Obrigado, Ivanildo. O futuro da Covid, para além daquilo que é clínico dos seus sintomas, eu queria trazer um recorte daquilo que é da minha área da ginecologia e obstetrícia. Esse é o percentual de mulheres de 25 a 64 anos que fazem exame de preventivo do câncer de colo de útero no Brasil. Veja que nós vimos aumentando essa captação ao longo dos anos, mas no ano de 2020, veja como há uma queda vertiginosa das nossas mulheres para fazer o seu preventivo, com o impacto aí de deixarmos de ter detectado, por exemplo, câncer de colo de útero. Mas, por óbvio, que esse cenário se repete na mamografia, e nossos pacientes hipertensos e diabéticos também estarão sob pior controle das suas condições clínicas. Eu queria terminar essa apresentação falando sobre esse médico de família inglês que recentemente faleceu, Julian Tudor Hart, onde ele apresentou, na década de 90, a chamada Lei dos Cuidados Inversos, onde ele dizia que a oferta de serviços sociais e de saúde de qualidade é inversamente proporcional à necessidade de uma população. Ou seja, aqueles que precisam mais, nós temos que dar mais do que, eventualmente, aqueles que precisam menos. Para tanto, o enfrentamento da Covid-19 como sindemia envolve políticas públicas de saúde que buscam as vulnerabilidades, promovendo auxílios emergenciais, promovendo estratégias de tratamento que consiga promover acesso à unidade de terapia intensiva, transferências mais rápidas e qualificadas para hospitais que possam atender essas pessoas que vivem em desertos sanitários, um fortalecimento absurdo da atenção primária, com quanto 80% dos problemas de saúde pública podem ter uma ótima resolutividade na atenção primária, com atenção às vulnerabilidades sociais e buscando a redução das iniquidades da saúde, para deixar de ser a conferência de uma ata apenas um protocolo de intenção, e sim diretrizes para que a saúde possa estar a serviço da vida e da esperança. Esses são os meus contatos, eu fico à disposição para qualquer questionamento, para o diálogo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com as senhoras e com os senhores. Antônio, muito obrigado. Acho que foi, assim, você me mandou muito generosamente a sua apresentação para eu olhar antes, perguntando, imagina, se estaria boa. Eu posso te dizer que ela supera as nossas expectativas. Eu acho que você conseguiu transmitir exatamente o contexto, o conceito de pandemia e vamos dizer, essa sobreposição de tantos problemas sobre uma população, uma comunidade que já está hoje, além de afetada pela pandemia, com todo o estresse, né, com o sistema de saúde com dificuldades de todas as naturezas, inclusive
né, estressado por essa sobreposição que você aponta de demandas e a dificuldade de atender a demanda, porque todo o olhar agora está para tentar salvar as vidas de quem está afetado pela pandemia. Mas quantas pessoas não estão podendo acessar sistema de saúde, os tratamentos de câncer, não é, que estão sendo adiados? A gente sabe a quantidade grande também do programa de imunização que não está se podendo imunizar, as pessoas têm medo, está toda a equipe envolvida. Então, eu quero agradecer muito essa noção que você traz para esse debate. Acho que foi muito, muito boa, e pode ter certeza que você não tem nenhuma colisão de interesses, digamos assim, nenhum conflito de interesses da tua apresentação com a tua posição. Desejo a você que faça o melhor trabalho possível em prol dos brasileiros na posição que você está ocupando. Presidente Belfort... Eu queria fazer um comentário e uma pergunta. Comentário primeiro, eu tenho certeza que o acadêmico Jorge Rezende, que está assistindo aqui, está orgulhoso por tê-lo na sua equipe. É uma amostra de como a universidade tem que continuar ativa. E a pergunta, eu queria que você aproveitasse para contar também a tua atividade atual no Ministério, porque Antônio Braga trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também atualmente no... Eu dirijo o Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde do Brasil, professor. Fui convocado há 9 meses, quando recebi o convite para essa posição. Talvez no pior momento de saúde pública da história do nosso país, e quando nós recebemos um convite para essa posição, eu digo que é uma convocação, e dessa forma, com espírito cívico e republicano, eu aceitei um enorme desafio de estar nessa posição. No meu departamento, professor, são feitas todas as políticas para os ciclos de vida que cuida da saúde das crianças e aleitamento materno, da saúde de adolescentes e jovens, mulheres, homens e idosos, e a política nacional de saúde mental, álcool e outras drogas. É um departamento que trata dos protocolos, dos enfrentamentos, e que, nesse momento, vê-se completamente envolvido na questão da Covid, e certamente aí vivendo os desafios da gestão pública nesse momento que nunca dantes visto na história da saúde pública brasileira. Nesse momento, estou cedido da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Jorge Rezende permitiu que eu fosse ao Ministério, e não vejo a hora de poder cumprir o meu trabalho para o meu país, e poder retornar à minha casa e continuar as minhas atividades como docente, professor. Muito obrigado. Paulo. Nós vamos dar por encerrado, então, o seminário, por encerrado essa atividade, para podermos entrar na atividade regular da academia. Eu quero reportar, presidente, a importância que foi nós colocarmos sob a sua bendição, sob a sua, digamos, interesse demonstrado, né, esse tema tão candente, tão importante, que diz respeito, vamos dizer, transversalmente a todos e a cada um dos médicos, a todos e a cada um dos confrades. O seminário demonstrou exatamente isso. E nós vamos dar seguimento sobre esse tema agora dos determinantes sociais. O presidente vai anunciar com o nosso honorário estrangeiro, o Sr. Michael Marmot. Mas isso é uma notícia do presidente. Eu quero agradecer, presidente, o Antônio, o Jarbas, a Ana Maria Malik, o Alain, o Carlos Gadelha, pela grande contribuição que deram para a Academia de Medicina, aceitando e tão brilhantemente participando desse seminário. Muito obrigado. Bom, eu quero inicialmente me desculpar, eu fiquei tão empolgado com o seminário que, sinceramente, eu não percebi que passou a hora. E nós estamos um pouco atrasados para essa reunião da Academia Nacional de Medicina, para a sessão oficial da Academia. Eu queria, então, considerar aberta a sessão de hoje, da sessão ordinária da Academia Nacional de Medicina, e, estando aberta a sessão, eu queria perguntar se algum acadêmico tem correção, sugestão para a ata, e se por acaso tiver, que se manifeste para que nós possamos identificar.
Não havendo, eu considero a ata como aprovada e eu passo a palavra ao primeiro secretário, acadêmico Maurício Magalhães, que vai substituir hoje o acadêmico Carlos Eduardo Brandão, que está impossibilitado de comparecer. Por favor, evidentemente, eu quero dizer que todos estão convidados a permanecer na sala. Essa sessão é pública. Ana Maria Malik, você é a nossa convidada especial para assistir, mas todos estão convidados para assistir, por favor. Acadêmico Maurício Magalhães. Bom, boa noite, excelentíssimo presidente Rubem Rafael Júnior, excelentíssimo presidente acadêmico Pietro Novelino, a todos os estimados confrades e confreiras, a todos os convidados, muito boa noite. Por favor, eu queria que pudesse compartilhar a minha tela, por favor. Sandra, está ouvindo? Roberta? Elas devem estar ouvindo. Eu vou baixar aqui, professor, só um momentinho. Oi, professora, eu estou compartilhando já. Desculpa, eu estava falando no mudo. Eu volto a dizer que todos são convidados, evidentemente, a assistir todas as palestras. O Sr. Marmot está aqui conosco já. Bom, esse é o relatório da secretaria. O nosso secretário-geral teve um compromisso, não pôde participar hoje, me pediu que fizesse no seu lugar. Então, o relatório da secretaria referente a essa semana. Próximo, por favor. Bom, entre os informes da secretaria, as reuniões futuras que nós teremos agora nas próximas semanas. Hoje nós tivemos essa reunião realmente fantástica, coordenada pelo acadêmico Paulo Bus, sobre saúde pública em tempos de pandemia Covid-19. Nós teremos, dia 22 de abril, na próxima quinta-feira, uma reunião muito original sobre saúde digital, que será organizada sobre as oportunidades e desafios, organizada pelos acadêmicos Giovanni Thierry e Fábio Jatene. Nessa mesma reunião, no dia 22, nós teremos às 18h20 uma apresentação muito interessante na nossa sessão de recentes progressos em câncer coloretal, que será sobre a técnica do ColoGuard, que é uma técnica para diagnóstico genético precoce do câncer de colo, e que é apresentação pelo Dr. David Ryan, que é um cirurgião oncológico dos Estados Unidos, que participou dos projetos de pesquisa para o desenvolvimento dessa técnica. Já é um produto já em uso e que terá depois comentários dos acadêmicos Glaciomar Machado e Paulo Hoff. E também, no dia 29 de abril, nós teremos ainda dentro do programa de curso de extensão em cirurgia, que é coordenado pelo acadêmico José de Jesus Camargo, um simpósio sobre cirurgia fora da caixa. Próximo, por favor. Bom, em relação aos informes desses últimos dias, nós tivemos que foi publicado no dia 13 de abril um artigo de autoria do presidente Rubem Belfort, no jornal O Globo, chamado Covid pode causar sérias lesões vasculares nos olhos. Teve um grande impacto, além de ser publicado no Globo, teve matérias na Globo News, na CNN, na TV Globo, em diferentes jornais, sempre citando a Academia Nacional de Medicina e um trabalho que envolveu também jovens líderes da academia. O presidente Rubens Belfort também, que é professor titular e livre-docente da Unifesp, foi homenageado ontem, dia 14, pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de São Paulo. No dia 15 de abril, hoje, pela manhã, o acadêmico Paulo Bus participou de um seminário sobre direitos humanos, pandemia e saúde, do Centro de Relações Internacionais da Fiocruz, que teve a participação da ex-presidente atual da OMS, da ONU, a Michelle Bachelet, e também da presidente Nízia, além de outros participantes. Nessa semana, no dia 14, o acadêmico José Luiz Gomes do Amaral coordenou um web seminar da Associação Paulista de Medicina Covid-19, um ano depois, o que aprendemos no manejo de pacientes. Também, nessa semana, o acadêmico José Osmar Medina coordenou a reunião O Plano São Paulo e o cenário atual da pandemia por Covid-19, também lá em São Paulo. E também eu queria fazer menção que nessa semana foi comemorado o Dia Nacional do Neurocirurgião, onde foi feita uma grande homenagem pela Sociedade Brasileira de Neurologia ao
ao nosso inesquecível acadêmico Paulo Niemeyer Soares, que nós temos aqui o privilégio de ter entre nós o acadêmico Paulo Niemeyer Soares Filho como membro dessa academia, e também homenagear, estender essa homenagem aos outros neurocirurgiões, o acadêmico Carlos Telles e também o acadêmico Murilo Corte Drummond. Próximo, por favor. Nós teremos agora, no dia 18, mais uma sessão do nosso curso de emergências clínicas da NM, que é um sucesso através da DASA Educa e do Jaleco, que é coordenado pelo acadêmico José Galvão Alves, e desse módulo de emergência de medicina tem a coordenação do acadêmico Maurício Unes. E no dia 18 nós teremos os sepsis na emergência com o Dr. Luciano César Azevedo e reposição volêmica no paciente grave com o Dr. César Vilela. E só lembrando que esse curso tem mais de 8.000 inscritos e bate todos os recordes da Jaleco em termos de acesso, e não só no Brasil, em todos os estados, mas em 7 países da América Latina. Quer dizer, mostrando uma capacidade, o quanto essas novas tecnologias podem incorporar, expandir, para permitir o acesso também à educação, ao treinamento. Próximo, por favor. Entrando mais fundo nesse evento do dia 22 de abril, da Saúde Digital no Brasil, que vai ser coordenado pelo Giovanni Thierry, pelo acadêmico Fábio Jatene. Vai ser um programa muito amplo, como o impacto na entrega de saúde, remoto na saúde, a telereabilitação em tempos de Covid, telesaúde para casos respiratórios graves, saúde digital e a telepsiquiatria. E depois, além dos recentes avanços, aí teremos a telepsiquiatria. Peraí, tem um cara falando no Zoom aqui. Eu estou aqui com vários médicos. Próximo, por favor. E no dia 29, nosso curso de extensão em cirurgia fora da caixa. O próximo, por favor. Que será também muito interessante, coordenado pelo acadêmico José de Jesus Camargo, em conjunto com inúmeras universidades brasileiras e com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, num curso de extensão aos residentes, a cirurgiões de todo o Brasil, onde nós vamos ter fatos realmente inusitados, assim, pouco habituais, como a cirurgia da transgenitalização, urgência cirúrgica em UTI de Covid-19, reimplantes de extremidades, uso da ECMO como suporte de cirurgias complexas, transplante pulmonar pós-Covid, o uso do 3D no planejamento de cirurgias torácicas, perfusão pulmonar com antiblásticos, secção aguda de aorta tóraco-abdominal, a neurocirurgia funcional e, finalizando, como construir um cirurgião melhor para o futuro. Também acho que vai ser um programa extremamente rico. Próximo, por favor. E só para reiterar a importância de todos divulgarem nas suas redes os prêmios da Academia Nacional de Medicina, o prazo de entrega até 31 de maio, é tudo eletrônico e existem novas, o ovo já está disponível no nosso site, no nosso aplicativo. Próximo, por favor. E aqui só para relembrar que dentro de próximos dias nós vamos estar distribuindo essa edição dos anais da Academia sobre as ações da Academia Nacional de Medicina durante a pandemia de Covid-19, está na última revisão, e lembrar que a nossa publicação, que circula entre os acadêmicos, da relação dos acadêmicos, ela agora é eletrônica e nós temos uma atualização permanente, essa versão anterior, hoje é dia 12 já tem, então qualquer informação, qualquer mudança de endereço, de telefone, por favor, comunicar o nosso arquivo, a Paula, para que a gente possa imediatamente atualizar o nosso livro. Muito obrigado a todos, presidente. Esse era o relatório da secretaria. Muito obrigado. Brilhante relatório, muito obrigado. Desse novo formato de tentar aproveitar essa oportunidade também para informar a todos. Antes de passar a palavra ao presidente Pietro Novellino, que eu estou devendo isso a ele desde a semana passada, e novamente eu me desculpo, presidente Pietro Novellino, eu queria comentar o pedido que o Academia Messias me fez de convidar a todos para a inscrição de evento online, que tem o título Cidades e Assentamentos Humanos Inclusivos, Seguros, Resilientes e Sustentáveis, antes, durante e após a pandemia. As pessoas interessadas podem entrar em contato conosco, com as secretarias, e tem as informações específicas. Eu passo, então, agora a palavra aos acadêmicos
E a semana passada, em função da... É difícil a gente fazer essas reuniões virtuais, porque falta aquela possibilidade de receber um sinalzinho assim, um puxão de paletó, quando eu faço alguma coisa errada. E eu fiquei tão preocupado com aquela questão da Associação Médica Brasileira que acabei pulando essa fase. E eu cometi uma dupla falha. Primeiro, essa falha em si, e segundo, não ter dado oportunidade ao acadêmico presidente Pietro Novellino fazer algumas considerações sobre o nosso grande e querido acadêmico Coura. Então, eu passo a palavra agora, por favor, ao presidente Pietro Novellino. Sem som, presidente. Ele tem um controle, ele fala sem som e o som aparece lá. Enquanto ele, para não ficar nervoso, presidente Pietro, eu passo a palavra ao Walter Zin, está com uma mão enorme levantada aqui. Walter. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort, excelentíssimo senhor tripresidente da Academia Nacional de Medicina, Pietro Novellino, confrades, confreiras, convidados. Nós já passamos pela ética de Aristóteles, né? Tanto na política quanto na ética de Nicodemo. Já falamos também do Spinoza, do livro Ética. E agora eu vou doar para a academia um livro que trata de uma senhora, ou melhor, das células de uma senhora, onde tudo foi feito errado. Ela era uma negra que tinha um câncer de colo, procurou o hospital Johns Hopkins, dela foram extraídas células, e são as únicas células, as primeiras até agora, desculpa, únicas não, as primeiras células mantidas em cultivo e até hoje são vivas. Daí que o livro se chama A Vida Imortal de Henrietta Lacks. E as células que dela derivaram se chamam células HeLa. São até hoje cultivadas, servem para produzir um monte de terapias, tratamentos, estudos, e muita gente ganhou dinheiro com isso. E a família dela, só 20 anos depois, ficou sabendo que as células haviam sido colhidas do colo do útero dessa senhora, células cancerosas, e não foi permitido permissão. Mas, enfim, eram outros tempos, era 1951, tinha a ala dos negros no Johns Hopkins, tinha a ala dos brancos no Johns Hopkins. Mas, enfim, eu acho que é um livro interessante para quem quiser se atualizar nesse assunto, na história da célula HeLa, né? E para ver como é que tudo foi feito sem ética alguma. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Walter Zin, também pela doação do livro que vai integrar a nossa biblioteca. Presidente Pietro Novellino. O senhor está me ouvindo, presidente? Perfeitamente. Excelentíssimo senhor presidente Rubens Belfort Júnior, meu querido Paulo Bus, pela excelente organização dessa reunião de hoje, e eu digo a Vossa Excelência, senhor presidente, que o senhor está acima de qualquer desculpa, não? E, seguindo a tradição desta casa, o senhor, como presidente, sempre faz uso da palavra, não só como assuntos pertinentes à apresentação de algum acadêmico, mas também fora, como já foi anunciado pelo nosso acadêmico Maurício, sobre a repercussão fora da academia, na imprensa e na sociedade em geral, e isso honra nossa casa. Eu só queria dizer duas coisas. A palavra que eu tinha pedido na quinta-feira era parlamentar, e isso já foi dito também, a perda do nosso querido Coura, meu colega de turma, né, juntamente com a Leia Coura, né, e, evidentemente, para mim, teve uma recordação das mais, não tristes, mas sempre por aquilo que o professor Coura representou na medicina. Em segundo lugar, senhor presidente, eu queria, desde já, me antecipar, não, para me congratular com o acadêmico
Paulo Buis, não só pela excelência das apresentações, mas pelos comentários que não só ele, como Vossa Excelência, fazem após as apresentações. Eu também vi com satisfação a palestra do professor Antônio Braga, e isso, senhor presidente, representa uma homenagem à Escola Obstétrica de Jorge de Rezende, pai, e agora continuada por Jorge de Rezende Filho. E Antônio Braga é um dos grandes docentes dessa escola. E quero dizer, senhor presidente, que muito bem indicado para jovens lideranças. Inclusive, ele já teve a outorga de alguns prêmios na nossa academia. Portanto, então, presidente, essas são as minhas palavras, que vêm do coração, viu? E repercutem nessa casa onde nós todos amamos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Pietro Novellino, pelos comentários. Realmente, o acadêmico Coura permanece em nossos corações. Eu vejo que não há mais nenhum acadêmico inscrito para se pronunciar, e não havendo, eu passo a palavra... Desculpa, acadêmico Celso Ferreira Ramos levantou a mão. Por favor, Celso. Pois não, presidente. Boa noite. Seu som está baixo. Vamos ver se eu consigo aumentar. Melhorou? Estão me ouvindo? Muito, melhorou muito. Muito bem. Então, eu gostaria de manifestar, agradecendo a sua gentileza, cumprimentando a todos os presentes, eu gostaria de manifestar a minha perplexidade em relação à composição da comissão estabelecida pelo governo do Estado do Rio de Janeiro para combate à Covid-19. São 11 membros, todos eles do sexo masculino. Não posso falar sobre o gênero, mas, enfim, sobre o sexo, são todos do sexo masculino. Há um engenheiro especializado em tomada de decisões, há um psicólogo, há um biólogo que é doutorando com especialidade em lockdown, não sabia que isso existia, e não há nenhum enfermeiro, não há nenhum farmacêutico, não há nenhum epidemiologista, não há nenhum sanitarista, não há nenhum especialista em saúde pública, e há apenas 4 médicos. Desses 4 médicos, um é o notório Dr. Edmilson Migoski, que é um pediatra com doutorado em doenças infecciosas, mas o nosso doutorado aceita pessoas que não são médicos, de modo que é um doutorado que não tem capacitação, não tende a capacitar ninguém clinicamente, a questão não é essa. Além dele, há uma pessoa daqui do Rio de Janeiro que é arritmologista, não é um especialista em medicina intensiva, não é um pneumologista, que também não há, é um arritmologista que tem feito campanha a favor do uso da cloroquina nas redes sociais, baseado no fato de que a cloroquina não seria tão tóxica como se diz. Há 2 infectologistas. Um deles, não vou falar sobre eles muito, um deles é um ativo ator na área social, tem fornecido munição para um procurador da República que tem aberto processo contra infectologistas e contra a Sociedade Brasileira de Infectologia, que é defensor do tratamento erroneamente chamado como precoce, mas é de São Paulo. Eu repito, a base dele é em São Paulo. E o outro médico é o segundo infectologista, já que o doutor Migoski é pediatra, é um infectologista que participa
do trabalho da proxalutamida, esta droga miraculosa que cura 97% dos pacientes com Covid grave e que é baseado no Rio Grande do Sul. Então, nós temos uma comissão feita no Rio de Janeiro que não tem nenhum infectologista do Rio de Janeiro. Talvez por essa razão, o ilustre secretário, primeiro secretário, o professor Maurício, quando fez referência ao dia do neurocirurgião, se esqueceu que no dia 11 desse mês foi o Dia Nacional do Infectologista, porque no Rio de Janeiro, aparentemente, não há nenhum que tenha competência para participar de uma comissão como essa, e é necessário importarmos gente de São Paulo e gente do Rio Grande do Sul. É uma comissão certamente de cartas marcadas. Esse colega do Rio Grande do Sul defende nas redes o fato de que a transmissão do SARS-CoV é uma transmissão intradomiciliar e que, portanto, a prevenção da doença se faz com as pessoas fora de casa, e nós temos uma comissão, obviamente, de cartas marcadas. Eu vejo um futuro sério para a prevenção da doença no Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, acadêmico Celso. Esse comentário se deve, inclusive, ao editorial que hoje está no Globo, falando indiretamente também sobre esses assuntos. Eu fui contactado por alguns acadêmicos que manifestaram sua preocupação, conversei com vários outros, e realmente a Academia Brasileira de Ciências também, preocupada com isso, nos procurou. E a nossa posição continua a mesma. A nossa posição é a que a Academia Nacional de Medicina segue defendendo os princípios éticos e as evidências científicas. E nós aguardamos novas evidências científicas que possam mudar eventuais posições que nós temos, uma vez que nós sabemos que as evidências científicas fazem as posições mudarem. Mas enquanto elas não vêm, e existem, aqui temos conhecimento, a posição da Academia Nacional de Medicina continua a mesma. Acreditamos que as vacinas são importantíssimas, a vacinação maciça, urgente de todos, as medidas sociais fundamentais, com o distanciamento, com a máscara, com o uso de álcool, e, principalmente, todos nós torcemos para que o bom senso continue presente e aumentando em toda a população brasileira, e principalmente entre os nossos gestores, que tanto necessitam dele como nós. Não houve necessidade de ir além disso, e vamos apenas torcer que o Rio de Janeiro continue agindo de acordo com as evidências científicas. Não havendo mais nenhum comentário, eu passo a palavra agora, então, novamente ao nosso querido acadêmico Paulo Bus, para fazer a apresentação do nosso honorário estrangeiro, que já está conosco. Paulo, passamos, então, para o inglês agora. Thank you, President Rubens Belfort. Good afternoon. Good afternoon, President. Good afternoon, confreres of the Academy. Good evening, Michael. Good evening, because Michael is in London, where it's now 10 o'clock at night. So, good evening. It's a pleasure to welcome you, Michael, to the lecture of our weekly session of this very important topic, the social determinants of health, that is transversal to all medical specialties and all topics dealt with my medicine. And before I give you the floor, let me refresh our memories of our confreres about our honorary member, Sir Michael Marmot. Sir Michael has been a honorary at the National Academy of Medicine since 2018, as you remember. His inaugural address, when he received the honor of our academy, is unforgettable for us.
In his long history of doctor, physician, and specialist in public health, he was the chair of the WHO World Commission on Social Determinants of Health that generated the report Closing the Gap on a Generation. I show in my presentation before the seminar, before this conference, during the seminar. And this report on the social determinants of health, global report on the social determinants of health, is one of the most important documents of the last 2 decades, at least, on the relationship between health and society. This report is available. I propose to give available for all of our confreres interested in knowing this very important document about the social determinants of health. It's an iconic document. It's a masterpiece in social determinants of health. Michael, as you know, was president of the World Medical Association, the most important medical society in the world, with more than 20,000 members. And currently, he is director of the Institute of Health Equity at University College in London. He is currently preparing the report on social determinants of health in the Middle East region, after having prepared the reports for the United Kingdom in the same issue and the European region. So, as you can feel, Michael, it's a very important specialist in this so important and transversal issue in medicine, in all specialties of our profession. And he is invited because the question of social determinants is sufficiently important to get our vision, to get our interest, to get our focus, because it's the cause of the causes, like Michael used to say about the social determinants of health. So, my dear friend Michael, you have the floor to present your lecture about the social determinants of health, and in this context of epidemic of COVID-19. Please, you have the floor. Professor Marmot, I would like also, as president of the National Academy of Medicine, to welcome you and to show our appreciation for accepting, and also to have you talking this late evening in London. Especially now that we know London life at night is coming back to normal. Being at home is something more difficult than before, when everybody had to stay inside. So thank you very much. It's a great honor to have you here, and to appreciate your presence. Well, thank you very much. Thank you, President. Thank you, Paolo. I don't want to disillusion you, but the nightlife in London for sensible people has yet to begin. And you could call this cognitive dissonance, but I've had 2 vaccinations, and I feel confident and I don't feel confident. I feel somewhat protected, but not enough to enjoy nightlife in London. So at 10:30 in the evening, I'm at my desk in London, and it's a pleasure to talk to you, because I feel such an honor of having been installed as a foreign member of this distinguished academy. And now I'm going to share my screen. I produced 2 reports recently, one in December in the UK called Build Back Fairer, and a second in the Eastern Mediterranean region of WHO, which we also call Build Back Fairer. And social determinants of health proceeds from the assumption, the opening line of my book, The Health Gap, was why treat people and send them back to the conditions that made them sick.
So achieving health equity in the Eastern Mediterranean region, the report on the Commission on Social Determinants of Health in the Eastern Mediterranean. And I'm going to talk to you about that this evening because I think it has great relevance to the Americas, and I hope you'll see why. And the other report was my English report, Build Back Fairer, the COVID-19 Marmot Review. So let me start with the Eastern Mediterranean region. Our commissioners, mostly from the Eastern Mediterranean, but also from North America, from India, and I chaired it from the United Kingdom. Those of you who are familiar with the Commission of the Pan American Health Organization on Equity and Health Inequality in the Americas will recognize a version of this conceptual framework. We have structural drivers, and I will come back to all of these. We have recommendations on each of the structural drivers, conditions of daily life, and the outcome, health equity and dignified lives. The stratifiers, migrants, refugees, and gender, and the theme, something we didn't quite talk about in the PAHO Commission, do something, do more, do better. And taking action means governance and political culture and research and monitoring. The so-called Eastern Mediterranean region stretches from Morocco, which is at the very western end of the Mediterranean, North Africa, not Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan, Djibouti, Somalia, and then all of the Middle Eastern countries, and keep going, Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan. So it's a rather generous interpretation of the Eastern Mediterranean, but that's what the World Health Organization calls it. So Pakistan and India are in different regions, presumably for political reasons. Israel is part of Europe, also presumably for political reasons. And the theme was do something, do more, do better. The region has some of the richest countries in the world. Qatar, the per person income, adjusting for purchasing power parities, is $90,000 per person. United Arab Emirates, just below 70,000. And then some of the poorest countries in the world, Afghanistan. The Preston curve for this region, looking at gross national income against life expectancy, looks very much like the one we produced for the Americas. So at very low levels of national income, a small increase in national income is associated with a big improvement in life expectancy. If Afghanistan's national income went up to Yemen or Sudan, it's likely that life expectancy would improve. So do something. For these very poor countries, do something. Countries like Jordan, Tunisia, that have done really quite well in terms of life expectancy, despite relatively low income per person, doing well, but do more. And it's quite interesting that if you look at Tunisia and Jordan, and all the way out here to rich countries like United Arab Emirates or Qatar, life expectancy at $10,000 per person is pretty much the same as life expectancy in a country with $70,000 or more than $90,000 per person. So up here, do better. Do something, do more, do better. That's between country inequalities, and within country is under 5 mortality rates by wealth quintile, Egypt, Iraq, Pakistan. It's sometimes still put that we should focus on the poorest of the poor. And my whole argument is no, the gradient. In Pakistan,
don't focus only on the poorest 20%. Look how high the under 5 mortality is on the second and third quintile. We should want everybody to have as low an under 5 mortality as the richest quintile. But the richest quintile in Pakistan has higher under 5 mortality than the poorest quintile in Egypt. So no, don't focus only on the poorest of the poor, the gradient. And the richest 20% in Egypt has higher under 5 mortality than in Peru. We need to improve everybody and reduce the social gradient. And as in the Americas, we need much more evidence. For example, we don't have figures on adult mortality inequalities for countries in the Eastern Mediterranean. So we need evidence on inequities in health and social determinants. So let me give you examples of the do something. This is the proportion of population with access to at least basic sanitation services. That's the world average. Sudan, Afghanistan don't have basic sanitation, only 40% approximately. Yemen, under 60%. Kuwait, it's 100%. UAR, nearly 100%. So for these countries, do something. Do more. If we look at percent of women who agree that a husband is justified in hitting his wife. This is women agreeing that a husband is justified in hitting his wife. In Afghanistan, women with no education, 80%, will agree that a husband's justified in hitting his wife. The more education, the less likely are women to agree to that proposition. So do something, provide sanitation, but at the same time do more. Respect the human rights of women to be able to live a life without fear of abuse from an intimate partner. Do better. This is tax loss to corporate tax abuse in US dollars annually by selected country. So Egypt loses $2.1 billion annually to corporate tax abuse. Pakistan, 2.5 billion. Saudi Arabia, 2.25 billion. UAR, $1 billion. So do better. Think what that money could be used for. Do something. Primary school completion rates. The occupied Palestinian territory, 100% complete primary school. Tunisia, pretty good. But look at the gradient in Iraq. Do something. All children should be able to complete primary school. Do more. This is lower secondary school completion rates. Much lower. Occupied Palestinian territories, not bad. Jordan, for the richest quintile, pretty good, but a clear social gradient. Iraq, Afghanistan, Sudan, do more. And do better. What we see in many countries of the region is women complete tertiary education more commonly than do men. But when they go out into the workforce, this is wage equality for similar work. Female to male ratio, so one would be women getting the same wage for similar work to men. In Egypt, it's under 0.8 and actually went down by 2018. So it's great that women are being educated as much as men, but now they need to be paid as much as men for doing similar work. Do better. Structural drivers. Conflict and consequences. There are more deaths due to conflict
in this region of the world than anywhere else in the world. And some of the consequences, this is the number of refugees in selected host countries and territories. Nearly 3 million in Jordan, more than 2 million in the occupied Palestinian territory, 1.5 million in Lebanon. Now think what this means, not just for the health of refugees, but for the burden on the host country that's trying to feed these people, provide medical care, and then, the longer they're there, provide education for the children. This is a consequence of the fact that half the countries in the region have armed conflict or just getting over it. Economic and commercial, we had a lot to say about that, but to show you one example. In Latin America, you commonly say, we are the most unequal region in the world. Well, by one metric, the Middle East and North Africa is more unequal. This is the percent of pre-tax national income enjoyed by the richest 10%. And look how high it is in Middle East and North Africa, the Eastern Mediterranean region. Even more than in Latin America, more than in Northern America, certainly more than in Europe. And the target outlined by the United Nations is the developed countries should allocate 0.7% of their gross national income to official development assistance. UAR, it was in 2018 more than 0.7, but it went down to below 0.6. Saudi Arabia, Kuwait. One of our recommendations is that the rich countries of the Eastern Mediterranean region should devote 0.7% of gross national income to official development assistance for other countries in the region. Culture and society. There's a lot said about religion in this part of the world. The good side of that, religious practice is associated with good health, and faith-based organizations in the region provide essential services. And part of culture is gender equity, and I've shown you this before. The abuse of women, and women agreeing to their own abuse. Natural environment. To talk about climate change in a region much of whose wealth comes from production of fossil fuels and consumption of fossil fuels is somewhat challenging, but we did. We talked about the need to move beyond a carbon-based economy. And look at the natural environment. These are share of benefits from electricity subsidies. The richer you are, the greater the subsidy to consume more electricity. So poor people can't afford it and they get less subsidies. And this is encouraging richer people to overconsume. It's bad for equity and it's bad for the planet. And then conditions of daily life. We have recommendations in each of these. Maternal and child health, early years and education. I won't go into that now. Employment and quality work, just one indicator. Informal employment, again, a problem throughout the Americas. The percent of people in informal employment, very high. And of course, occupational health standards tend to be much worse in informal employment. Healthy aging. This is the proportion of the population above pension age who receive a pension in selected countries. It is, as our experience in the Americas showed, quite possible for even a relatively poor country to organize pensions for older people. And the built environment.
large numbers of people living in slums. They don't call them favelas in that part of the world, but it's the same problem. And health systems. This is the percent of people spending more than 10% of household income on out-of-pocket healthcare expenditure. So in Egypt, more than 25% of households spend more than 25% of household income on out-of-pocket healthcare expenditure. In Morocco, it's 22%. Tunisia, 18%. And then this is spending more, that's spending more than 10%, and this is spending more than 25%. You can't get universal health coverage when people are spending that amount of money on out-of-pocket healthcare expenditure. And then, of course, we had a lot to say about COVID-19. This was the pre-COVID-19 projection of poverty in Middle East and North Africa, extreme poverty, less than $1.90 per day. And this is what's likely to happen with COVID-19. Several million more people under $1.90 a day. And the percent of workers who stop working as a result of COVID-19 by wealth quintile, the poorer people were, the greater the likelihood that they will have stopped working because of COVID-19. I said I wanted to talk about two reports, which we called Build Back Fairer. The second one being my English review. And to put it in context, in February 2020, just before the pandemic crashed upon us, my colleagues and I published Health Equity in England, the Marmot Review 10 years on. We looked at what had happened since the original Marmot Review in 2010. And just to remind you, as Paolo said, the WHO Commission was published in 2008, and I was invited by the British Prime Minister to ask how we could apply the findings and recommendations of the WHO Commission to one country, England. And in 2010, I published the Marmot Review, Fair Society, Healthy Lives. And this was a look back at the last 10 years. And we said, we've lost a decade, and it shows. This was life expectancy improving about 1 year every 4 years for women and for men. And then 2010, that rate of improvement slowed dramatically. What happened in 2010-11? We had a new government elected, a Conservative-led coalition government. The government said, when we published these figures, surely you can't be suggesting it was anything that we did that could be responsible for this slowdown. Well, we need to look at it. The slowdown in the UK was more marked than in any other rich country except Iceland and the United States. This is annual life expectancy improvement in weeks. Estonia, 2011 to 2017, Estonia, Norway, Slovakia, Hungary, Denmark, Belgium, Austria, Japan, all of these countries. And there's the UK, as I said, the only big country with slower improvement than the UK was the United States. Here's the social gradient in life expectancy. Classify people by where they live and classify where they live by degree of deprivation. The more deprived, the lower the life expectancy. It's a gradient. And the gap between the least deprived 10% and the most deprived 10% was 9.5 years for men, 7.7 years for women. And that gradient is getting steeper. The inequalities are getting bigger. And when we look at region, it's really interesting. These figures are for women, similar for men. For the least deprived 10%,
It doesn't much matter where in England you live. The regional differences are quite small, and life expectancy was improving gently for all the regions. For the most deprived 10%, it matters enormously where you live. Much bigger regional differences. Life expectancy was going up in London and going down for more or less every region outside London. So, before the pandemic, we had slowdown in improvement in life expectancy, increase in inequalities between people and regions, and life expectancy for the poorest people outside London was going down. Not a good situation. In my 2010 Marmot Review, Fair Society, Healthy Lives, we had 6 domains of recommendations. Give every child the best start in life, education and lifelong learning, fair employment and good work for all, healthy standard of living for all, having enough money to live on, healthy and sustainable places and communities, and taking a social determinants approach to prevention. So what happened after 2010? Well, the government that was elected in 2010 had as an ambition rolling back of the state, austerity. And they achieved it. In 2009-10, public expenditure made up 42% of gross domestic product. And that went down year on year, so that by 2018-19, that 42% had become 35%. They really did roll back the state. And they did it in a most regressive way. This is spending in local government by level of deprivation. The grey bars are total local authority spending per person. In the least deprived 20% of areas, the spending went down by 16% from 2010. And then the more deprived the area, the greater the reduction. In the most deprived 20% of areas, the spending went down by 32%. In my 2010 report, I coined the phrase proportionate universalism. We want universalist policies with effort proportionate to need. Here we have an example of effort inversely proportionate to need. The greater the deprivation, the greater the need. The greater the need, the greater the reduction in spending. I'm not going to go through all my recommendations, but just to show you child poverty. Child poverty is defined as living in a household at less than 60% median income. Before housing costs, child poverty was 18%. After housing costs, it was 27%. And that 27% rose to 30%. And part of the reason why is the changes the Minister of Finance made to the tax and benefit system. The green is working age families with children. If you were in the bottom 10% of household income, as a result of the changes the Chancellor made to the tax and benefit system, your income would go down by more than 15%. If you were in the second bottom decile, it would go down by 12%. Third bottom, by under 10%. The richer you were, the less the reduction. I showed a version of this graph to a former minister in the Conservative Party and said, your government's policy was to make poor people poorer. He looked uncomfortable. So that's where we were before the pandemic. And then the pandemic. Here's the social gradient in all-cause mortality, very similar to what I showed you for life expectancy, but the other way. And here's the social gradient
for COVID-19. Almost exactly parallel. It means that the inequalities in COVID-19 are caused by the same set of causes responsible for inequalities in health more generally. There's some small excess down the bottom here, which we think is related to employment in frontline occupations and living in overcrowded, possibly multi-generational households. And ethnic group. High mortality. This is women in people in England classified as Black African. And then this is the mortality adjusted for geography, which, as I've shown you, is related to deprivation, and then adjusted further for other socioeconomic characteristics. So you can see that more than half of the excess can be attributed to deprivation or other socioeconomic characteristics. Interestingly, for Black African and Black Caribbean, not much can be attributed to prior health status. For Bangladeshi and Pakistani, again, big excess, much of it due to deprivation, other socioeconomic characteristics, and some due to prior health status. In discussing this excess, I drew attention to structural racism. The government in Britain published a report on racial ethnic differences recently, and they said there's no racism in Britain. They cited my 2010 report in support of that contention. As Paolo Buss knows, I wrote a comment in the Guardian newspaper saying, why did you cite my 2010 report? If you'd cited my 2020 report, you would have seen that I drew attention to structural racism. And the excess mortality in Britain, so not just COVID-19, but how many extra deaths were there in 2020 compared to what would have been predicted based on the previous 5 years. The excess mortality in England was higher than in Scotland, higher than in Wales and Northern Ireland, and the excess mortality in the UK was higher than in any other rich country, even the United States. Most of us looking at the US say they handled things very badly. We did worse in the UK. So I asked myself, what's going on? If we think of health as a measure of societal success, pre-pandemic, life expectancy was stalling, inequalities were increasing, and life expectancy for the poorest people was falling. And that slowdown was nearly the slowest of rich countries. And in the pandemic, we had the highest excess mortality. What could be the link between these two? And I suggest poor governance and political culture, increasing social and economic inequalities, reduction in spending on public services. We're ill-prepared to deal with the pandemic, and England was unhealthy coming into the pandemic. A historian, Lord Peter Hennessy, contacted me over Christmas, New Year. He said, your Build Back Fairer report is a Beveridge report for our time. You may not know about Beveridge, but Beveridge produced his report in 1942 when World War II was going on, and it laid the basis for the welfare state in Britain. And Beveridge said, want is, I'll tell you about want in a moment, is one only of 5 giants on the road to reconstruction, and in some ways, the easiest to attack. So he identified 5 giants: want, disease, ignorance, squalor, and idleness. So updating Beveridge, want is relative deprivation. I said we define child poverty as less than 60% median income. Squalor
homelessness, absolute squalor. And you can relate to these things in Brazil. Ignorance, lack of education, idleness, unemployment or poor quality work, and they relate to disease. So when Peter Hennessy, the historian, said your Build Back Fairer is a beverage for our time, we need, coming out of the pandemic, to build back fairer and address these issues. Remember, I said health is a measure of societal success. In our executive summary, we give a whole slew of specific recommendations related to my 2010 report, Give Every Child the Best Start in Life, Education and Lifelong Learning, Fair Employment and Good Work. Everyone should have at least the minimum level of income needed for a healthy life, healthy and sustainable places and communities, including housing, and taking a social determinants approach to prevention. And we need to deal with these: governance and political culture, the increasing social and economic inequalities, reverse the reduction in spending on public services. And I would argue we need to put a fair distribution of health and well-being at the heart of all government policy. We said in the global report, social injustice is killing people on a grand scale. Build Back Fairer put equity of health and well-being at the heart of all government policies. Thank you. Very nice. Very good. Thank you very much. Paula? Well, thanks, President. I think it was a very nice lecture, Michael, as always. And I'm very impressed with the excellent use of data to explain the situation and so raise political recommendations. I think this is the main contribution you have been giving to the discussions in public health, to the discussions, to the social movements, to the discussions among health professionals, among academies, among universities, etc. This consistent, this strong use of data you have to explain the situation and so to raise political recommendations, I think it's the most important contribution you have been giving for the discussions. Before I raise any question, I will open the floor to the comments and contributions, questions, etc., from our audience of confrères, etc., and or other participating in this audience. The floor is open, so for comments. Any academician would like to comment or ask a question, please raise your hand or electronic or biological hand. Academician Celso Ferreira, please go ahead. Thank you, Mr. President. Thank you, Sir Michael, for a very thorough, very profound, deep conference, deep talk. I confess myself unabashedly to be an Anglophile, an admirer of the British culture, of the British literature, but mostly of the British culture. What you tell us today makes us remember that the history of public health actually and really begins in Britain. When John Grant established the study on the bills of mortality, this brings us the sad realization that today in Brazil there are more people dying from disease, mostly COVID, of course, than being born. And at the end of the year, we'll probably have
decrease in our population, something that I'm not sure if it ever happened in the history of Brazil, including during the war with Paraguay, which was the bloodiest war we got into. Your interest on the social determinants and the social consequences of disease brings us to mind the study of Chadwick when he, in the 2 centuries actually after Grant, studied the appalling situation of the laboring population in British. Your year of Benton Edwin Chadwick, sorry, and it was very good to hear from you. And of course, today, when we are having people negating, people dismissing what science knows about the virus and the transmission of HIV, sorry, of COVID, we must remember that the first practical use, perhaps, of epidemiology was made by John Snow when he could empirically demonstrate that water was carrying cholera to London, and took the perhaps authoritarian measure of taking off the handle of the water pump in Broad Street, therefore ending the epidemic. He was perhaps able to say, it's the water, stupid, with reference to the famous, it's the economy, stupid, saying by one of John Kennedy's advisors. So we could say today to many stupids and to one stupid person in particular, it's the virus, stupid. It's not the economy. Thank you, Sir Michael. Thank you very much. If it's convenient for you, Sir Marmot, we're going to pull the questions so you can make the final comments, okay? Any other question, any other comment? From academicians? If not, I see that Dr. José Noronha has a question. Noronha, did you raise your hand? Yes, the question is, what is his sense of this in the current situation of the immunization around the world, the different prices of vaccines and the ritual, the COVAX, and how I'm foreseeing a tremendous inequality in the distribution of immunization throughout the world. And I would like to listen, to learn from my, Sir Michael Marmot, how's his feeling about how can we immunize Africa and the rest of the world against the SARS-CoV-2. Thank you. Any other question or comment? Yes. Let me put a question, please, President. And my question is very quick, very simple. What is the concrete commitment of the governments of the countries who have been working, Michael, to the implementation of the suggested measures? For instance, the 6 policies you suggested to England, and what to do to deepen these commitments, engage the society, how? Alliances with politicians in the parliament. I mean, which kind of suggest you have to implement the engagement, to implement the commitment of the government with the measures you have been suggesting to governments? Just ask this question. And there is another question. If you could activate your crystal ball, how do you expect the situation to be in England in 5 years regarding all these priorities that you mentioned? Okay.
I think we have now all the questions asked Professor Marmor. Sir Marmor, please. I have a very opportunity to call a person sir, so I cannot miss this one. Well, I'm delighted to give you that opportunity, and I look forward to giving you the opportunity again in person, I hope, when I come rain check. So I'd love to visit in person when that's possible. So thank you for those good questions. Firstly, to thank you, Academician Ferreira, for your kind comments about Britain. Perhaps I should make 2 points about my criticism. I'm highly critical, but the 2 points I should make, one is the quality of the data that we have. We have such high quality data that I'm able to make evidence-based criticisms. It's not, oh, I don't like the government or I don't like this politician. I can look at the evidence. And when we were doing the PAHO review and the EMRA review, we don't have evidence like that. I can show you the regressive nature of spending by local government. And in not one country in the Eastern Mediterranean region can they produce data like that. So because we've got such rich data, that I can draw these conclusions. And that's why one of our key recommendations in the PAHO report and again in the EMRA report is to gather these data. And the second thing, which is very precious, I have the freedom to speak out. I can be critical. I don't need to worry about someone knocking on my door or cancelling me in some way. I have the freedom to speak out. And that's very precious. So it sounds like I'm critical of my own country, and I am. But I also much appreciate the freedom to be critical and the data that allow me to make evidence-based criticisms. And when you said it's the virus stupid, well, yeah, of course. But the point I made in showing you the social gradient in mortality from COVID and the social gradient from all causes is that they're almost parallel. You, like me, probably have been reading Albert Camus, The Plague, at this time. The sales of Camus' novel went through the roof. Everybody wanted to read Camus writing about the plague. And Camus, forgive me if I don't quote it exactly, but then he wrote in French. He said, the pestilence is both blight and revelation. It brings to the surface the reality of a corrupt society. Now, maybe that's putting it too strongly, but I would say the pandemic exposes the underlying inequalities in society and amplifies them. It was utterly predictable that the pandemic, that COVID-19 would follow the social gradient, that would expose the disadvantages in Britain of ethnic minorities. In the United States, the mortality among Hispanics and African Americans is extremely high, not just because of lack of access to health care, but because of the social determinants of health. So yes, it is the virus, stupid, but it's actually the underlying inequalities that are driving this, that richer people able to work from home, able to work and still get paid, didn't suffer anything like poorer people who either lost their jobs or had to go out to work. So yes, we have a good tradition, and you picked out the highlights of the tradition of public health in Britain. And when I talk about the data, I'm in the tradition of William Farr, and of course Chadwick and John Snow, in looking at the evidence and saying what it means.
Academician Naranya, you asked me for my thoughts about vaccines. And my thought about the vaccine is that for rich countries that so far have had the lion's share of the vaccines, it should be a priority to have global distribution for 3 reasons. The first is the moral reason. If people are dying unnecessarily because of lack of access to vaccines, that's wrong. Why are any of us involved in medicine? We're involved in medicine because we want to reduce suffering. And for most of us, I would imagine, we don't think suffering stops at national borders. We're concerned about suffering globally. So the first reason for we should be putting priority into the global distribution of the vaccine is the moral one. The second reason is the economic one. You can't, if you want to trade with Brazil, and Brazil is in an economic mess because it hasn't controlled the pandemic, then you can't trade with Brazil. So the moral comes first, but then the economic reason. It's in the economic reason interests of rich countries to spread the vaccine. And thirdly is the disease control reason. The more the vaccine, the more the virus is around, as the mantra says, no one's safe till everyone is safe. And the greater the spread, the greater the likelihood of new variants of the virus appearing, which may be resistant to the vaccine. So for all those reasons, we should put high priority. I'm not a conspiracy theorist, but I ask myself the question, why has the AstraZeneca vaccine come in for such criticism, more than any of the others? Now, just to remind you, the AstraZeneca vaccine was developed by Oxford University. They sought a partner in the pharmaceutical industry that would guarantee not to be making a profit at the height of the pandemic. So AstraZeneca is doing this in the public interest. And they're being criticized all over the place. And I ask myself, what's going on here? Why AstraZeneca? It's still not being used in the United States. President Macron in France said, well, we've got no evidence it's protective for older people. Let's not use it in older people. And then the British data showed it was protective in older people. Then Macron says, it's causing clots in younger people. Only give it to older people. Well, if you were trying to get the population to lose faith in the vaccine, that's the right way to go about it. To have the president of the country say, we won't give it to older people. Oh, yes, we will give it to older people. We won't give it to younger people. Maybe we won't give it to anybody. When you've got, I think the figures in Britain, we've given 20 million doses of vaccine, and there were 79 cases of thrombosis. 20 million, that's 4 per million. Have I got that right? That's 4 per million. So even if that's causal, and there's 4 per million, the benefit from the vaccine so far outweighs the disbenefit, and people are pausing it. What on earth is going on? Here's AstraZeneca trying to make the vaccine available at cost around the world. It doesn't need -70, so it's good for countries that may not have the facilities for storage, and it's being criticized all over the place. So I said, I'm not a conspiracy theorist, but I do ask why that's going on. Paolo,
rightly pointed out, I think that where I situate myself is, given, as you know, I've spent my life as a research scientist, and it was only when I started chairing the WHO Commission on Social Determinants of Health that I thought much more about using the evidence to frame policy and started talking to politicians. But I talked to politicians based on the evidence. And Paolo said that the speech I gave at your academy when I was installed as a foreign member, I talked about the importance of truth and trust. And I said that we in the health professions, the nurses are the most trusted people, but doctors come second after the nurses. And we are rightly trusted because we tell the truth. If we lie to each other, as doctors or as scientists or as teachers, that's about as bad a sin as you can commit. So we tell the truth. And ideally, we speak from the evidence. So then the question, and Paolo, I think your question is anybody listening? Well, I was amused in Britain recently when in the Parliament, a Labour member of Parliament asked the Prime Minister, Boris Johnson, was he going to implement my report? And famously, the Prime Minister always tells the truth. I'm being ironic. And he said, I've long been an admirer of Michael Marmot. I thought, I'm sure he's not lying. And second, he said, we've worked together for a long time. Really? And third, he said, please be assured we will implement his report as we emerge from the pandemic. Well, I was a bit surprised, but never mind. And the leader of the opposition, Labour Party, I briefed the opposition party, and he made a big public speech, which was trailed as being based on the briefing that I'd given to the opposition about building back fairer. So and then I was invited by the third party, the Liberal Democrats, in the House of Lords, to talk to them. So the three main political parties in Britain all claim to be listening to me. Whether they are or not, there's another question, but they all claim to be listening. And the fact, we have to see with the EMRO region, the report that we published on the 31st of March, it's only 2 weeks ago, but the regional director made a strong commitment. We've talked about getting at least 2 or 3 countries in the region to be strong examples of taking action on social determinants of health. And we're working at city level as well, in Britain and in other countries. So the politicians are listening. The last question was, could I get my crystal ball out and predict where we'll be in 5 years' time? No, I can't do that. It's hard enough to explain the past, let alone predict the future. Our equations don't do very well with explaining history. I can't do that. I used to go around the world saying that I was an evidence-based optimist. And a Brazilian colleague said, Michael, you're misusing the English language. So I thanked my Brazilian colleague for teaching me to speak English well. He said, you're not an optimist, you're hopeful. He said, an optimist believes that things will get better. You're not saying you believe things will get better, you're hopeful that they will get better. And that's why I don't want to make a prediction. I don't want to sit back and say, gosh, I wonder how things will turn out. I want our social movement to change the future. I want us to change what's going to happen.
Not sit back and say what might happen, but say, what can we do to bring the best evidence, to bring the moral argument, the economic argument, the biological, the disease control argument on social determinants of health, to change the future for the better. So I'm not an optimist, but I am hopeful. It's evidence-based hopefulness. Thank you so much again. Thank you so much. Well, I know it's late, very late for you. And I think it's time for Paulo Bus to present his final remarks. And thank you officially on behalf of the National Academy of Medicine for presence here and such an excellent talk. Thank you very much, Sir Marmor. Paulo Bus. Okay. Thank you very, very much, Michael, for this important participation and contribution this afternoon, this evening for you. When the topic of social determinants of health was the subject of the analysis, discussions, and the concerns of the National Academy of Medicine in Brazil. Thanks so much. I believe that you are one of the most active members of this academy. It is the second time that you have spoken at the Academy in 2 years, no? And you have also participated in other events in Brazil, always announced as honorary of our Academy. So your presence in Brazil is not only as teacher, researcher, a very important epidemiologist, etc., from England, but you have been presented as honorary of our Academy in Brazil. So your participation is ever very important for us. And we hope that you will return to the Academy again as soon as possible to communicate about your achievements in this field, so sensitive, I can say, to the modern medicine that are the social determinants of health. Thanks so much. See you, I think, next week in the steering committee of the equity movement, the sustainable equity movement, isn't it? You representing the World Federation, the World Medical Association, and myself represent the National Academy of Medicine. So thank you again, and have a good night in London. Thank you. So the meeting now is adjourned, and all of you are invited for the session Thursday next week. Good night. Thank you very much, Sir Marmor. Thank you very much.